Olá, bom dia, tudo bem? Então, estou aqui para trazer para vocês hoje o nosso devocional, né? E eu quero começar o nosso devocional primeiramente agradecendo a Deus por mais um dia abençoado, um dia ao qual Ele nos permite ter esse novo dia, no início deste dia. E Senhor, eu quero ser grata a Ti. E eu quero começar o nosso devocional lendo Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quero transformar o nosso devocional hoje num momento de fé e paz. E em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos fala exatamente da fé. E o que nos fala esse capítulo? Ora, ter fé é ter certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e ter convicção de que uma coisa existe, mesmo quando não a vemos. Foi pela fé que aqueles que viveram no passado conseguiram a aprovação de Deus. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela ordem de Deus, de maneira que aquilo que pode ser visto veio a existir das coisas que não podem ser vistas. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé, Abel recebeu a aprovação de Deus quanto às suas ofertas e foi considerado por ele como um homem justo. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado da terra para não morrer. Ele nunca foi encontrado, porque Deus o tinha levado. E as Escrituras dizem que antes de ser levado, Enoque tinha agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Hebreus nos ensina algo grandioso. Nós não sabemos exatamente quem foi o escritor do livro de Hebreus, mas independente de quem tenha sido este, ele nos deixou algo grandioso: a fé. Fé, ter fé, é ter certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e ter convicção de que uma coisa existe, mesmo quando não a vemos. O Senhor tem trabalhado diante de diversos textos que estão na Bíblia sobre a convicção de nós termos fé, de nós acreditarmos, de nós termos a certeza de que nós vamos receber as coisas que esperamos. Mas não é só isso. Não é somente ter certeza disso. É ter a certeza, a convicção, a confiança, a fé de que mesmo que não estejamos vendo, ela vai existir, ela vai acontecer. Nós estamos passando por um momento de muita aflição, um momento em que todas as pessoas estão com medo de alguma coisa. O medo, ela gera uma incredulidade.
E essa incredulidade, a incredulidade, ela é o contrário da fé. Em meio a toda essa pandemia, em meio a tudo que está acontecendo, muitos estão com medo de ser contaminado, muitos estão com medo de perder os seus empregos. E isso, a cada dia, a cada vez que nós paramos para pensar em algo, a cada dia que nós paramos para pensar em uma dessas possibilidades que o medo nos apresenta, nós geramos mais medo, mais incredulidade. Veja bem, se nós pararmos para analisar a situação do Covid, dessa pandemia, estamos com medo de sair de casa, estamos com medo de nos reunirmos, estamos com medo de ter contato com pessoas que esteja contaminado e que nós venhamos a ficar doentes. Isso nos traz aflição. O medo nos traz aflição. O medo nos traz insegurança. O medo nos traz ansiedade. E aí, você tem o medo de quê? De ser contaminado. E quando você pensa nesse medo de ser contaminado, o que vem à sua cabeça? De que se formos contaminados, de que se nos contaminarmos, nós temos que ir para o hospital. Tem pessoas que estão até com outros problemas, que não são nem sintomas do coronavírus, e estão com medo de ir ao hospital. Estão com medo de ter um atendimento médico. Olha os danos que isso vem nos trazendo, a influência que isso tudo exerce na nossa mente. A maior influência do diabo é na nossa mente. E o diabo sabe que quando ele nos influenciar a nos trazer medo, aflição, automaticamente, sem percebermos, somos levados à incredulidade. E a incredulidade é o contrário da fé. E sem fé, na incredulidade, nós não agradamos a Deus. O Senhor, Ele cuida de nós em todo o tempo. Em todo o tempo, Ele cuida de nós. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é fiel à sua palavra. Ele é um Deus fiel. Ainda que nós não sejamos fiel, Ele é fiel. E quando Ele passou, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, que Ele ficou 40 dias com seus discípulos, Ele fez uma promessa a esses discípulos. Ele deu uma ordenança e no final dessa ordenança Ele fez uma promessa. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Até a consumação, Ele prometeu estar conosco todos os dias, estar conosco em todo o tempo. Temos diversas promessas dentro da Bíblia de que Ele cuida de nós, de que Ele é aquele que nos guarda, aquele que nos protege. E aí eu separei alguns textos que nos falam sobre isso. Em Mateus 6, do capítulo 31. Mateus 6, 31. Nos fala assim: talvez em meio a tanta preocupação, nós tenhamos perdido, no meio de tanta
de tanto medo, de tanta ansiedade, de tanta angústia, que nos leva à incredulidade, nós tenhamos perdido aquilo que o Senhor, Ele é por nós. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Quando lemos Hebreus, nós vimos que Ele criou o céu, a terra, e nós conhecemos a história. Ele criou o mar, Ele criou os peixes, os bichos, Ele criou o homem, do homem Ele criou a mulher. Somos criaturas feitas por Deus. Mas quando assumimos, quando reconhecemos o Senhor, quando nos voltamos para Ele, a sua morte naquela cruz, ela simboliza que Ele nos comprou, somos seus. Nos tornamos propriedades exclusiva de Deus. E quando tomamos a postura de filho, Ele se torna nosso Pai. E Ele cuida de nós. Ele tem o cuidado de nós. E em Mateus 6:31 nos fala assim: portanto, não fiquem preocupados, dizendo, o que iremos comer? Ou o que iremos beber? Ou ainda, com o que iremos nos vestir? As pessoas que não conhecem a Deus, vou repetir, quero enfatizar essa frase. As pessoas que não conhecem a Deus é que estão sempre procurando todas essas coisas. Mas o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam delas. Portanto, se vocês colocarem em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer, Ele lhes dará todas essas coisas. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará das suas próprias preocupações. Para cada dia bastam os seus próprios problemas. Em meio ao medo, em meio às inseguranças, em meio às angústias, às ansiedades, chegamos à incredulidade muitas das vezes. E aí, não acreditamos nesse Deus. Nesse Deus onde o seu Filho declara que o Pai, o nosso Pai, aquele que está no céu, Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. E se nós lermos nos versículos anteriores a esse, nos fala a respeito de como Ele cuida dos lírios do campo, de como Ele cuida dos pássaros, de como Ele cuida de todas as coisas. E Ele não cuidaria de nós? Ele mesmo fala nesses versículos anteriores, com as nossas preocupações. Ele fala, os pássaros do céu, eles não plantam, nem colhem, nem juntam em celeiro. Mas, no entanto, o Pai de vocês que está no céu lhes dá o que comer. Será que vocês não valem mais do que eles? Será que nós não valemos mais do que um pássaro? E aí ele fala a respeito da comida ou da bebida que nós precisamos para viver.
ou mesmo das roupas que nós precisamos para nos vestirmos. Ele fala que a vida é mais importante do que comida e o corpo é mais importante do que a roupa. Ele sabe das nossas necessidades. E Ele é o provedor. Quando oramos o Pai Nosso, a oração modelo que Ele ensinou, Ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão de cada dia. Nos preocupemos com o dia de hoje. Não nos preocupemos com o dia de amanhã. Porque se nós caminharmos nesse medo, se nós caminharmos nessa angústia, nessa ansiedade, nessa insegurança, se nós chegarmos à incredulidade, fatalmente chegaremos à falta de fé. E aí, em Isaías 26, capítulo 26, livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3 e 4, nos fala assim: o Senhor dá paz total àqueles que confiam nele, porque eles têm fé no Senhor. Confie no Senhor para sempre, pois só no Senhor Deus você terá um refúgio eterno. Preste atenção no versículo 3. O Senhor dá. É Ele quem dá a paz total. Mas Ele dá a paz total a todos? Não. Ele especifica. Ele dá paz total. Mas Ele dá para quem? Aqueles que confiam nele. A paz é para aqueles que têm confiança no Senhor. E aí ele explica: porque eles têm fé no Senhor. Voltamos novamente à fé. A fé é tudo. A fé é o nosso alicerce. Sem fé, não temos nada. Sem fé, quando eu me retrato a fé no nosso Pai, a fé no nosso Senhor. No versículo 4, ele fala: confie no Senhor para sempre, pois só no Senhor Deus, você terá um refúgio eterno. O nosso refúgio, o nosso rochedo, a nossa segurança, a nossa paz está no Senhor. E se nós sairmos de Isaías e irmos para Filipenses, nós vamos ver que o Senhor continua a nos falar de fé. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos fala assim: não vivam ansiosos por causa de nada. Ao contrário, orem a Deus em qualquer circunstância e peçam a Ele o que vocês precisam. E façam isso sempre com ações de graça. E a paz de Deus, que está além da compreensão humana, guardará os corações e as mentes de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, se existe alguma virtude e se existe algo louvável, é isso que tem que ocupar o pensamento de vocês. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
e tudo que é de boa fama. Continue praticando o que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, bem como o que vocês também me viram fazer. E o Deus que dá a paz estará com vocês. Todo esse tempo, nós temos aprendido, nós temos conhecido, nós temos vivenciado até mesmo em nossas vidas quem é o nosso Senhor, quem é o Deus ao qual nós servimos. E a palavra dele diz: e o Deus que dá a paz estará com vocês. Creia nele, creia somente nele. Se você precisa de algo, ore a Deus e apresente a ele a tua necessidade. Peça a ele para guardar a sua mente, para sair da influência do medo, para sair da influência da angústia, para sair da influência da insegurança, para não cairmos na incredulidade. Mas peça a ele para que guarde o nosso coração e que no nosso coração ele aumente a fé. Ele exceda a fé. Que nesse período em que nós estamos vivendo, que nós sejamos geradores de fé. Geradores de fé pela manhã, geradores de fé na hora do almoço, geradores de fé à tarde, geradores de fé à noite. Que a nossa fé, ela transborde. E que a paz, ela esteja conosco. E esse Deus, esse Senhor, esse Rei, esse Pai, que é o nosso Pai, que dá a paz, ele esteja com vocês. Amém.